Salve, torcida vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Saudações vascaínas para todos os vascaínos desse mundão, desse Brasilzão aí. Se não for inscrito aqui no canal, já dá essa moral, se inscreve aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Deixa o like, porque o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e nem as lives aqui do canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Roda a vinheta que esse vídeo tá show de bola. Compramos o Galaça, hein, vascaíno? O Galaça, o paraguaio, é nosso. Roda a vinheta. Torcida vascaína, vocês acompanharam aí o vídeo de apresentação do Matias Galaça, que foi passado lá na Vasco TV, hoje na coletiva ali do Alexandre Pássaro. Essa notícia aí, que acabou ali o Jorge Salgado dando junto com o Alexandre Pássaro, da compra do Matias Galaça. Realmente é uma notícia muito legal. Acho que todo vascaíno gostou aí, um jogador realmente que vai ajudar muito o Vasco, jovem, de muita vontade, técnica, então tenho certeza que vai ajudar o Vasco dentro de campo a conquistar aí os seus objetivos esse ano, que é subir aí para a Série A, e futuramente tenho certeza que vai ajudar o Vasco financeiramente por ser um jogador que tem mercado europeu, um jogador de muita vontade, de técnica, chega na frente, é versátil, pode jogar ali como um primeiro volante, como um segundo volante, então a Europa gosta desse tipo de jogador e o Matias Galaça vem demonstrando isso. A nossa ideia aí, a nossa vontade, a gente torce para isso, é que o jogador se aperfeiçoe cada vez mais, muito mais confiança, quanto mais partidas jogar, e aí sim o Vasco poder ajudar o Vasco dentro de campo e também futuramente aí com uma venda. Então o Vasco, a negociação aí ficou em torno, tá aqui na Net Vasco, e o Alexandre Pássaro também falou da negociação, que foi em 500 mil por 60% dos direitos econômicos aí do Matias Galaça. É jogador do Vasco e muito legal essa negociação aí, porque estava em torno aí de 700 mil, né, por 60% do passe, e aí o Alexandre Pássaro em negociação aí com o Olímpia e com seu empresário do Matias Galaça pagou 500 mil. Hoje ele explicou aí na coletiva, né, que a gente estava aí muito... A gente sempre falou, toda torcida vascaína, canal de YouTube, torcedor, numa troca de ideia, não, o Vasco tem que comprar logo o Matias Galaça, tem que se antecipar. Inclusive eu falava aqui, o Vasco precisa demonstrar para o mercado, principalmente o mercado europeu, que esse jogador é do Vasco. Então pitou aí o dinheiro do Thales, a gente sabe. Então o Alexandre Pássaro estava aí esperando alguma coisa pintar, pintou esse dinheiro do Thales Magno, e aí sim ele pôde negociar nesse momento, não esperando até o final do contrato, porque realmente recebeu aí uma vantagem financeira, e aí caiu aí para 500 mil a compra de 60% dos direitos econômicos aí, dos direitos do Matias Galaça. Então, que o Matias Galaça seja melhor ainda, agora aquele jogador do Vasco, que se dedique, que entregue o que realmente a torcida do Vasco espera dele, e eu estou muito feliz. Paraguaio, seja bem-vindo agora de vez, jogador do nosso Vascão. Compramos aí o MT, compramos o Matias Galaça, duas grandes contratações aí que tenho certeza que vai ajudar o nosso Vascão. Agora, uma matéria é a seguinte, que eu quero falar com você, torcedor vascaíno, já que a gente fez a aquisição aí de dois grandes jogadores, uma curiosidade aqui, eu estava aqui pesquisando, né, sobre futebol, a gente sempre está aqui pesquisando sobre o nosso Vascão, e aí apareceu essa matéria aqui no torcedores.com. E aí é o seguinte, uma curiosidade para a gente conversar. Preço pedido pelo Palmeiras pelas crias da academia. Gabriel Veron, 160 milhões. Danilo, 96 milhões. Gabriel Menino, tá aqui, jogador de seleção, 128 milhões. Patrick de Paula, em torno de 96 a 128 milhões. E o Wesley,
64 milhões. O que eu quero dizer com isso? Você vê aí os jogadores da base do Palmeiras, né, bons jogadores e valores bem altos. Então, como é importante um clube estar organizado financeiramente, como é importante um clube ter um bom time para esses jogadores da base mostrarem o seu potencial e aí ser esse ativo que realmente a Europa ou qualquer mercado queira pagar. Então hoje o Vasco vive uma crise financeira, hoje o Vasco vive uma crise técnica e realmente não consegue ter vendas aí superiores a 100 milhões. A gente pode discutir, mas o Vasco já teve talento para isso? A gente nunca vai saber realmente, porque o nosso time o time que o Vasco monta ultimamente são feios, fracos tecnicamente. Então, os jogadores da base vêm para solucionar um problema, não para somar e mostrar realmente o talento deles. E aí tá aí o problema que acontece. A gente viu vendas aí do nosso rival aqui, dos Mulambo, do Renier, de 136 milhões, diversas boas vendas aí, e o Vasco não consegue, porque não tá lá em cima, não tá no topo da tabela, encontra dificuldade de montar bons times, tem crise financeira, e aí acontece isso. Pinta um dinheiro, a gente tem que vender. O Vasco tem que resolver esse tipo de situação mais rápido possível. Falando aí também agora do Lucas Santos, que por enquanto é o único jogador aí da Barca, né, que estava ali afastado, que não resolveu sua situação. Henrique, resolvido. Marco Júnior, resolvido. Carlinhos, resolvido. Wesley e Neto Borges estão aí nessa situação na justiça. E agora o Lucas Santos, que teve uma proposta aí do Brasil de Pelotas, só que aí o Alexandre Pássaro também fala na coletiva que a proposta do Brasil de Pelotas, para dividir ali o salário do Lucas Santos não foi interessante, porque o Alexandre Pássaro disse que o Brasil de Pelotas também é um concorrente aí do Vasco na Série B. Olha só o que a gente tem que ouvir, fiquei muito chateado quando ele falou isso. Realmente, o Brasil de Pelotas é um concorrente do Vasco aí na Série B, é duro ouvir isso, e a gente não pode reforçar o Brasil de Pelotas aí com o Lucas Santos, são palavras do Alexandre Pássaro. Então deve estar próximo, ele falou que o Brasil de Pelotas aí pode estar ali resolvendo, conversando e pode fazer uma nova proposta, porque eles estão afim sim do Lucas Santos. Torcida vascaína, o Vasco está interessado aí no lateral esquerdo Moraes, né, o jogador que jogou no Mirassol esse Campeonato Paulista, mas ele pertence ao Atlético Goianiense. Então tá aqui na matéria na Net Vasco, dirigente do Atlético Goianiense diz que não recebeu proposta do Vasco pelo lateral esquerdo Moraes. Mas o que parece aqui na matéria é que ele estaria disposto sim a emprestar o jogador novamente se tiver uma proposta legal aí. Então é um jogador realmente aí que muita gente está dizendo que se destacou no Campeonato Paulista, que seria um bom reforço para o Vasco, principalmente que o Vasco tem só o Zeca nesse momento de lateral esquerdo, o Riquelme. Foi falado também aí na coletiva do Alexandre Pássaro que está tendo uma evolução, mas tem uma certa preocupação ali de o Riquelme não queimar etapas e poder ficar queimado aí perante o torcedor vascaíno. Então trabalhar mais a parte física, a parte técnica aí no profissional e quem sabe o Riquelme aí ano que vem possa assumir a lateral esquerda. Então o Vasco está atrás de reforços e o Moraes pode ser um deles. Então a dirigente aqui falou que ainda não recebeu nenhum contato do Vasco, mas quem sabe aí possa ser um jogador, já que o Vasco está atrás de um lateral esquerdo. Agora vamos estar passando aí um trecho da coletiva do Alexandre Pássaro. Eu não concordo, já digo aqui de antemão, não concordo. Acho que o Alexandre Pássaro aí vem fazendo um trabalho razoável, gosto do trabalho que ele vem, porque um diretor executivo nada mais trabalha com o que o clube dá para ele, né? Se a gestão dá pouco orçamento, fica difícil realmente a gente trazer um jogador assim ou exigir negociações de outro mundo, então ele está trabalhando com o que ele tem. Então acho que ele está fazendo um trabalho razoável, mas ele elogiar a gestão aí eu não concordo não. Ato trabalhista, a situação aí dos 186 funcionários, sem patrocinador no clube, o único dinheiro que entrou aí foi o Thales Magno, então realmente não concordo não. Mas vamos dar voz aqui ao Alexandre Pássaro. Salário, né? Eu posso dizer hoje aqui que depois de bastante coisa, o pessoal vê sempre o trabalho do futebol, porque o futebol é o carro-chefe. Queria aproveitar a oportunidade aqui para dizer do trabalho do clube, o trabalho da gestão.
né, o trabalho do nosso, por exemplo, da nossa vice-presidente de marketing, que internalizou um dinheiro importante das assinaturas do Carioca. O trabalho da nossa vice-presidência financeira, que consegue muito bem repactuar, fazer novos acordos, melhores acordos e consegue internalizar determinado dinheiro. O trabalho da vice-presidência de comunicação, do Maurício, mas também da diretoria aqui, do Arraiana, do Greg, que são meus parceiros aqui do dia a dia, a todo momento, para engajar cada vez mais as pessoas e dar essa segurança para o nosso trabalho, essa relação externa do mundo. Então, peço até desculpa às pessoas que eu não citei, mas assim, todas as áreas hoje do Vasco trabalham no mesmo sentido. Quando a gente paga um salário e bota o salário em dia, isso não quer dizer que foi porque o departamento de futebol está trabalhando ou porque houve um empréstimo. Não, quer dizer que o clube está trabalhando no mesmo sentido. É lógico que o futebol é mais representativo porque a gente é o carro-chefe da instituição. Mas a gente não pode esquecer de todos os outros, né? Assim, do mesmo jeito que todos servem ao futebol, o futebol também serve a todos os outros. Então é isso que a gente tem feito e a gente não pode distorcer as coisas. Hoje eu posso dizer sim, que com o trabalho de todas essas pessoas, todas essas áreas, o salário dos jogadores, da equipe principal do Vasco está em dia. Existem ainda alguns acordos que a gente precisa solucionar, ainda da pandemia, ainda de um momento anterior. Outros a gente já fez acordo, então praticamente desses atletas que estão aqui, dos atletas que a gente conta, dos atletas que serão importantes para a gente na Série B, eles estão rigorosamente em dia. Isso tem sido motivo de paz, né, dentro do CT, que nada mais é do que a gente cumprir nossa obrigação. Em busca de reforços, torcida vascaína, o Vasco acaba de acertar aí a contratação. Tá aqui na Net Vasco, saiu agora há pouco aqui a matéria, às 7h17, Vasco encaminha empréstimo do meia Sarrafiore do Internacional. Então tá aqui, ainda em meio ao processo de montagem do elenco para a disputa da Série B, o Vasco encaminhou o acerto com o meia Martin Sarrafiore, de 23 anos, do Internacional. Tá aqui que o Miguel Ángel Ramírez, técnico do Internacional, não vai contar com o jogador, então o jogador tá vindo aí para reforçar o Vasco da Gama. Esse jogador deu muito trabalho pro Vasco, naquela partida que o Vasco perdeu de 1-0 pro Curitiba, onde o Henrique deu uma cotovelada, igual um UFC, no jogador, e o Henrique foi expulso. Ele estava jogando aquela partida contra o Vasco. Então eu gostei da contratação. A gente tem que entender o momento que o Vasco vive, nesse momento de austeridade, de vasculhar bem o mercado, de fazer contratações aí que cabem no orçamento, e eu gostei aí da ideia do Sarrafiore, como coincidência aí, Martin Sarrafiore, e é um jogador de meio campo, é um jogador que vai jogar ali nessa posição ali do Marquinhos Gabriel, então a gente tem mais opções. Além do Marquinhos Gabriel e o MT, a gente pode ter também aí o Martin Sarrafiore, de 23 anos, jogador jovem. Gostei da contratação, claro, no momento que o Vasco vive, eu realmente gostei. Então teve andamento aí na justiça e foi na ação do Roberto Monteiro e Levenciano. Ele disse lá ao Laureano que essa ação foi para conclusão para as mãos do Paulo Roberto. Disse também lá que o Mussa não apresentou a réplica, então é o seguinte, aquilo que vai ser jogado é o que está na petição inicial. Então já está na mão aí do Paulo Roberto, então a gente espera aí um andamento mais rápido possível, tanto nessa ação aí do Levenciano e do Roberto Monteiro, quanto na ação dos Templários. Vale lembrar aqui, como ele disse lá, que esse andamento aqui é sobre a eleição do dia 7. Então a ação dos Templários foca mais na irregularidade da enquete do dia 14. Então aí a gente tem duas frentes, essas ações aqui do Roberto Monteiro, do Levenciano, e também tem a ação dos Templários aí do Dr. Eloy, e a gente pode ter um final feliz aí, se Deus quiser, como o Levenciano disse lá na live do Nicola, até 30 de maio ou a quinzena de julho aí a gente pode estar tendo uma definição na justiça e mudando todo esse cenário aí do nosso Vasco da Gama. Investimentos a gente precisa de dinheiro novo, é pouco, 42 milhões entrando do Thales Magno. Se a gente quer um time diferente, um time campeão, a gente precisa captar recursos, a gente precisa vender a marca, a gente precisa sim de uma equipe executiva, pessoas com experiência, porque hoje o cenário do Vasco é muito difícil,
precisa-se sim de pessoas capacitadas que possam administrar o clube da melhor forma e, sem sombra de dúvida, valorizar o torcedor. É isso que o Vasco precisa fazer novamente, valorizar seu maior patrimônio, que é o torcedor. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.